Com a equação matemática do diâmetro hidráulico equivalente para o caso de um leito de partículas, nós podemos retomar aquelas equações que foram deduzidas nos capítulos anteriores para a estimativa de queda de pressão em dutos cilíndricos, e onde aparecer diâmetro, nós utilizaremos o diâmetro hidráulico equivalente. Então, assumindo que o regime de escoamento no leito seja o regime laminar, utilizando a equação que foi deduzida lá no capítulo 5, para expressar a queda de pressão em um leito. Aqui eu analisei a situação onde quem está escoando é um gás. Então, no caso de gás, como a densidade dele é muito pequena, foi desprezada a contribuição da gravidade. Então, nós temos no balanço de força apenas a força associada à diferença de pressão e a força de atrito. Então, para esse caso, a relação de queda de pressão por unidade de comprimento do leito é obtida pelo 8 vezes a viscosidade do gás, sua velocidade média, dividido pelo raio da tubulação ao quadrado. Nesse caso, vamos usar o raio hidráulico equivalente e, usando o diâmetro hidráulico equivalente, a expressão se torna 32 vezes a viscosidade do gás, sua velocidade média, dividido pelo diâmetro hidráulico equivalente do leito. Nós deduzimos no vídeo anterior a equação para o diâmetro hidráulico equivalente de leitos. A gente substitui essa relação que está aqui e deduzimos de forma teórica uma equação para estimarmos a queda de pressão no leito. P0 seria na entrada do fluido no leito, PL na saída, dividido pela altura do leito, 72 vezes a viscosidade, velocidade média, 1 menos epsilon ao quadrado, dividido por epsilon ao quadrado, diâmetro médio das partículas que compõem um leito, ao quadrado, e sua esfericidade ao quadrado também. Essa relação ela é 100% teórica e ela foi submetida a uma validação experimental, onde foram construídos leitos de partículas e foram medidas as diferenças de pressão para diferentes condições e verificada a validade dessa equação. Nos experimentos que foram desenvolvidos, a equação que se ajustou aos resultados foi bem semelhante à anterior. Na realidade, a única diferença foi da constante, que na equação teórica era de 72 e nessa experimental foi 150. O efeito das outras variáveis foi absolutamente análogo. Aqui, na passagem dessa equação para essa de baixo, foi feita mais uma transformação que é definir a velocidade média do fluido, ou velocidade superficial, pelo que se chama de velocidade a vazio, V0, que é a razão da vazão de fluido pela área da seção transversal do duto. Essas duas grandezas estão relacionadas em função da fração de vazio. Essa equação que foi obtida com a composição teórica e dados experimentais é chamada de equação de Blake-Cosene e vale para situações laminares. A justificativa que normalmente se dá para esse aumento no coeficiente é que, como estamos dividindo a queda de pressão pela altura do leito, na realidade o percurso que o gás faz é muito superior a L. Uma analogia que eu gosto muito de fazer é imaginarmos um motociclista andando num trânsito. Se ele tem um deslocamento efetivo de 1 quarteirão, que corresponderia à altura do leito aqui neste caso, na realidade o caminho, a distância que ele percorreu é muito superior, porque ele vai fazendo um caminho tortuoso entre os veículos até alcançar o seu objetivo. Então, na realidade, o L, que é o comprimento do leito, ele é inferior à distância efetivamente navegada lá pelo motociclista, ou no caso do leito, a distância percorrida pelo gás. Quando caminhamos para o regime turbulento, mais uma vez assumindo que o fluido seja um gás e desprezando o termo associado ao seu peso, nós derivamos anteriormente, na realidade no capítulo anterior, uma equação para a queda de pressão em função da velocidade média, do fator de fricção e do diâmetro, que no caso aqui agora vai ser o diâmetro hidráulico equivalente. Substituindo então a definição do diâmetro hidráulico equivalente, obtida anteriormente, nós temos uma expressão para a queda de pressão num leito no regime turbulento, que fica em função do fator de fricção, que é determinado experimentalmente. Para uma série de tipos de fluidos e de leitos de partículas foi obtido um valor de F experimental equivalente a aproximadamente 1,75 sobre 3. Se utilizarmos essa definição ou esse valor de F na equação anterior, nós geramos uma equação para a queda de pressão dividido pelo comprimento do leito, válida para regime turbulento, que é expressa através dessa relação matemática, que é denominada na literatura como equação de Burke e Plummer.
a gente observa que nós geramos aqui duas equações, uma válida no escoamento totalmente laminar, outra no escoamento turbulento, mas faltava, essas duas equações não funcionavam bem numa região intermediária de transição entre um regime e outro. Então, um quinto pesquisador, nós tivemos Blake e Cosene para o laminar, Burke e Plummer para o turbulento, um quinto pesquisador chamado Jergan, ele fez uma análise desses resultados e o que ele propôs foi que a queda de pressão em um leito de partículas fosse o somatório de duas contribuições. Uma devido à fricção na superfície das partículas, que predominava no regime laminar, e uma devido aos turbilhões, às mudanças de direção no escoamento em relação à inércia, principalmente, que eram mais predominantes no regime turbulento. Então, a soma dessas duas contribuições dava a queda de pressão total. Então, a equação de Ergan, que foi proposta em meados do século passado, é basicamente a soma dessas duas equações que nós demonstramos aqui, a de Blake-Cosene mais a de Burke-Plummer. Aqui nós temos a equação de Ergan. Se compararmos com as expressões anteriores, vamos ver que isso aqui é a equação de Blake-Cosene e essa daqui é de Burke-Plummer. Quando temos velocidades muito baixas, esse termo aqui que tem velocidade ao quadrado vai ficar muito pequeno comparado a esse, predomina a equação de Blake-Cosene. Quando nós temos velocidades mais altas, regime altamente turbulento, elevar um número grande ao quadrado, fazer ele ficar maior ainda, bem superior a esse de cá, e aí a queda de pressão passa a ser determinada pelo termo turbulento, que é a equação de Burke-Plummer. Nós vamos ver os resultados dessa equação plotados através de variáveis adimensionais relacionadas com ΔP na ordenada e com o número de Reynolds na abscissa, onde nós vamos verificar o bom ajuste da equação de Reynolds, da equação de Ergan, ao longo de toda a faixa de número de Reynolds. Então, este gráfico que tem aqui, ele apresenta uma queda de pressão adimensional na ordenada e um número de Reynolds válido para leitos na abscissa. Aqui G0 é a vazão de massa de fluido. O restante é a mesma definição que propusemos anteriormente. Então, isso aqui numa escala logarítmica, nós temos esse trecho inicial, que vai ter um comportamento linear. Aqui nós temos a equação de Blake-Cosene, aqui é de Ergan, aqui é de Burke-Plummer, e aqui uma série de dados experimentais, onde nós vemos que para Reynolds mais baixos, inferiores a 10, a equação de Ergan se ajusta de Blake-Cosene e ambas se ajustam bastante bem aos dados experimentais. Para valores de Reynolds superiores a 1000, a equação de Burke-Plummer, a de Ergan e os dados experimentais estão em boa concordância. Nas regiões intermediárias, entre 10 e 1000, a equação de Burke-Plummer nem a de Blake-Cosene funcionavam adequadamente, mas nós constatamos que a equação de Ergan se ajusta bastante bem nesse trecho também. Então, nós podemos simplesmente usar a equação de Ergan ao longo de toda a faixa de valores de Reynolds para escoamento em leitos de partículas. Um ponto importante de analisarmos é como que as diferentes variáveis interferem no escoamento, né? Ou interferem basicamente na queda de pressão do gás ao atravessar o leito. Se examinarmos a equação de Ergan, veremos que o parâmetro mais relevante para determinar a queda de pressão é a fração de vazio. Um dos aspectos determinantes na fração de vazio de um leito é a dispersão de tamanho das partículas que constituem esse leito. Este gráfico aqui ele mostra a fração de vazio de um leito em função da porcentagem do componente de maior tamanho. Na realidade, o autor que obteve essa figura, ele fez um leito com dois tamanhos diferentes de partículas esféricas, alterando a razão de tamanhos entre as partículas. Então, aqui ele vai utilizando um componente de maior tamanho de meio, de menor tamanho. Esse aqui é a primeira curva, é para partículas onde uma tem o dobro do tamanho da outra. Então, a partícula menor, por exemplo, 10 milímetros, a partícula maior, 20 milímetros, e o valor de fração de vazio nesse caso. E ele vai sucessivamente, por exemplo, diminuindo o tamanho das partículas menores, fazendo a razão delas irem ficando, em termos de diâmetro, cada vez mais afastados, ou valores cada vez menores do diâmetro das partículas maiores. Então, supondo que dp maiúsculo fosse 20, esse caso aqui seria para partículas de 10 milímetros, as menores aqui de 8, aqui de 6, 4, 2, e aqui, se pegar essa razão para 20 milímetros,
uma razão igual a 0,01 seriam partículas com 0,2 milímetros de diâmetro. E o que nós vamos vendo que faz bastante sentido é que à medida que essa razão de tamanhos vai ficando cada vez mais longe de 1, nós estamos usando partículas cada vez com diâmetros mais diferentes, e aí certamente as partículas menores começam a se alojar nos vazios entre as maiores e vão fazendo com que as frações de vazio fiquem cada vez mais baixas, né? Vocês veem que cai de 0,5 para um caso, podendo chegar até valores em torno de 0,24. Isso em termos de queda de pressão, que é um medidor da dificuldade que o leito oferece à passagem do gás. Isso vai ter um efeito significativo, porque eles viram que fração de vazio aparece no denominador elevado ao cubo, no numerador 1 menos epsilon elevado ao quadrado ou elevado a expoente 1. Então, isso tem um impacto bastante grande na queda de pressão do leito. Essa figura também foi extraída de um congresso de escoamento de gás em alto forno e mostra também uma correlação de fração de vazios estimada a partir da análise granulométrica do material. Neste caso, os autores analisaram diferentes tipos de síntese, que é um aglomerado de minério de ferro. Aqui a representação da análise granulométrica dele, porcentagem passante, em função da abertura da peneira. E o que os autores verificaram é que o parâmetro mais determinante da fração de vazio era a inclinação desse trecho reto da análise granulométrica. Essa inclinação foi designada aqui nessa equação pelo delta, seria a inclinação desse trecho reto. Eles viram que quanto maior fosse essa inclinação, menos dispersa é a distribuição de tamanhos das partículas e, consequentemente, maior a fração de vazio. Então, se fôssemos hierarquizar aqui esses três sínteres em termos de fração de vazio, nós veríamos que o sínter azul e o amarelo, eles têm aproximadamente a mesma inclinação, consequentemente, teriam aproximadamente o mesmo valor de delta e a mesma fração de vazio. Esse sínter aqui em azul ele tem um tamanho médio maior, o que do ponto de vista de queda de pressão é favorável. O pior dos três em termos de escoamento, em termos de queda de pressão, é o vermelho, porque ele tem uma inclinação mais baixa e certamente vai apresentar uma fração de vazio menor. Os autores ainda apresentam uma forma de corrigir o efeito para a presença de finos. Eles definiram finos como sendo material que tem tamanho inferior a 35% do tamanho médio, e aí introduzem essa correção, considerando aqui as partículas finas, que fazem com que a fração de vazio caia ainda mais um pouco. Apesar da equação de Ergan ter sido proposta em meados do século passado, eu gosto sempre de demonstrar que ela ainda é a equação que é utilizada para a queda de pressão em leitos. Então, essa publicação foi tirada desse periódico, Exige Internacional, em 2015, dezembro de 2015, ou seja, nos dias de hoje, início de 2017, essa publicação tem menos de 2 anos. Então, ela analisa os fatores que controlam a resistência ao escoamento do gás no leito de sinterização e, como vocês vão ver no próximo slide, vai aparecer lá nesse trabalho, ele estimou utilizando a equação de Ergan. Isso aqui é uma página do mesmo trabalho anterior, a gente vê a citação aqui, a equação de Ergan, e aqui a sua expressão matemática, semelhante à que deduzimos anteriormente, combinando as abordagens teórica e experimental.